Bom dia. Hoje eu vou voltar a falar sobre química. Bom dia. Bom, na aula de hoje eu vou começar um assunto novo em química e antes de começar eu queria falar aqui o seguinte: se você ignorou tudo o que eu falei até agora e achou difícil, preste atenção nessa aula, talvez na próxima, talvez sejam as aulas mais importantes para química se você for fazer um concurso ou um vestibular, tá? Porque esse assunto que eu vou falar hoje, ele é um assunto super importante e de fato o mais importante. Eu vou falar hoje, vou começar a falar hoje sobre estequiometria, tá bom? Esse aqui vai ser o assunto de hoje, tá? Só que para falar de estequiometria, a gente precisa entender um pouquinho sobre reações químicas, tá? Bom, quero que você pense o seguinte: vamos supor que eu vou fazer uma reação. Por exemplo, vamos supor que eu coloco aqui, tem um copo d'água, uma chaleira, tá? Aqui eu tenho água, tá bom? Então aqui vamos colocar aqui uma corzinha para água. Ó, aqui eu tenho água. E aí, eu vou esquentar isso aqui, tá? Então eu vou colocar em um foguinho aqui, ó. Beleza? Se eu faço isso aqui, você vai concordar comigo que depois de um certo tempo, né? Depois de um ΔT, o que vai acontecer? Depois de um determinado tempo, a água que está aqui, ela vai diminuir. Então essa água que estava aqui antes, né? Ela vai vir para cá, certo? Então esse aqui é o nosso caso depois de um tempo. A água vai evaporar. Só que isso vai acontecer por quê? Porque a água que está sendo evaporada, né? Aliás, a água ela vai acabar sendo evaporada, ela vai sair, certo? Então aqui, ó, eu vou ter muita água saindo, certo? E se eu vir aqui nesse recipiente e fechar ele? Então, em vez de fazer a mesma coisa, só que eu vou fechar. Vou vir para cá com o mesmo ΔT e vou fechar. Então, em vez de ficar aberto assim, eu vou colocar um objeto para fechar. O que vai acontecer? Eu vou ter a mesma quantidade de água aqui, apesar desse tempo. Por quê? Porque a água ela não conseguiu evaporar, não conseguiu sair do sistema. E aí é uma lei, né, conhecida como lei de Lavoisier, que diz o seguinte: de forma simples, tá? A gente escreve a lei de Lavoisier, então isso aqui chama de lei de Lavoisier. Lavoisier. O que essa lei diz? Ela diz que na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu falei aqui em cima, que se eu deixo aberto essa chaleira, né, a água sai. Mas se eu pensar em uma quantidade de espaço maior, por exemplo, vamos pensar que eu faço dentro de uma casa. A água está dentro da casa, então ela não foi embora, ela está dentro desse ambiente fechado. Se eu extrapolar tudo, pensar em questão do universo, acontece a mesma coisa, tá? Nada no nosso universo
vai se perder, mas tudo vai se transformar em uma coisa ou outra. Você tem lá, por exemplo, essa mesma água, ela vai se tornar nuvem, a nuvem vai chover, e aí eu vou ter todo um ciclo da água aí, que eu vou falar na aula de física sobre isso, que faz com que a água, a gente não vai perder ela vai se transformar em coisas diferentes, tá? Então, eu posso também reescrever essa lei de uma forma um pouco mais moderna, que diz o seguinte, ó, em um recipiente, em um recipiente fechado, a massa das substâncias durante uma transformação química permanece constante. O que isso quer dizer na prática? Vamos supor que eu tenha aqui uma reação. Vamos supor que eu tenha aqui um elemento A e eu estou reagindo esse elemento A com o elemento B. Isso aqui está me dando como produto um elemento C mais um elemento D. O que quer dizer essa lei de Lavoisier? Quer dizer que a massa do A mais a massa do B é igual à massa do C mais a massa do D. Parece intuitivo isso, né? E de fato é. Ou seja, de forma um pouco mais generalizada, quer dizer o quê? Que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Tá? Isso aqui nunca vai mudar. Sempre eu vou ter essas acontecendo, tá? Independente, pode às vezes parecer que não, mas de alguma forma, na natureza, eu tenho essa proporção acontecendo, tá bom? Bom, se isso aqui é uma verdade, isso aqui realmente vai acontecer, isso é uma lei natural. E aí, para isso, o que a gente precisa? Por que eu estou falando disso? Porque nós temos aqui algumas unidades que seguem esse mesmo princípio. Aqui eu coloquei a massa, mas existem algumas outras unidades que também seguem esse princípio da proporção. Tá? Então, quando eu falo em cálculo estequiométrico, que é o que eu quero fazer agora, a gente vai utilizar esse cálculo para poder determinar tudo o que está acontecendo. E quais são essas unidades? Bom, essa primeira unidade, a gente já mostrei para vocês, é a massa. A segunda unidade é a quantidade de matéria. Quantidade de matéria. E essa quantidade de matéria tem um nome, e esse nome chama número de mols, ou melhor, mols, né? Seria a quantidade de matéria, seria o número dessa matéria, e essa matéria chama mol. Então, eu vou colocar só mol, melhor, para não confundir. E essa unidade é a mais importante da química, tá bom? Já voltamos nela. Volume. Além disso, o número de moléculas. Número de moléculas. E também o número de átomos. Se nós temos, né, essas aqui são as grandezas que permitem com que a gente entenda a proporção dos reagentes, das coisas que estão reagindo, com a proporção dos produtos, né, do nosso resultado final.
E geralmente, né, essa unidade aqui, mol, né, ela é a unidade mais importante que nós temos nesse estudo, tanto para estequiometria quanto para química no geral, tá bom? E essa unidade mol, ela é como se fosse como se fosse metro, como se fosse segundo, como se fosse qualquer outra coisa, tá? Então, não tem o que ela é isso. Ela é uma quantidade de matéria e a gente chama isso de mol, tá bom? Geralmente, um mol pode ser convertido em algumas unidades. Ele tem algumas equivalências. Então, um mol, ele é equivalente a massa, e aí eu vou falar depois de massa molar, tá? Que é esse Mzão maiúsculo. Ao volume, ele é equivalente a 22,4 litros, tá bom? Isso aqui é no CNTP, são as condições normais de temperatura e pressão. Vou falar isso em física, tá? Mas 1 mol tem 22,4 litros. E ao número de moléculas, a esse número aqui vai ficar como 6 vezes 10 a 23, tá bom? Número de moléculas. Então, essas aqui são as equivalências importantes para esse carinha aqui, que chama mol, tá bom? Então, para o mol, a gente tem a massa molar, a gente tem 22,4 litros, e nós temos aqui 6 vezes 10 a 23, tá bom? 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá bom? Então, como que a gente faz conta usando isso aqui? Vamos supor que eu tenha aqui uma reação de combustão, né? Por exemplo, do metanol, que é CH3OH mais 3 meios de O2, dando CO2 mais 2H2O. Esse conteúdo tem como objetivo também explicar como eu coloco essas quantidades aqui na frente, tá bom? Eu não vou falar disso agora, porque o assunto especificamente é outro, mas isso aqui eu vou ensinar como é que faz também, tá? Então vamos lá, vamos supor que eu tenho isso aqui, essa reação. Se eu olho aqui na frente, ó, todos os reagentes ou produtos que não tiverem número na frente, sempre vai ser 1. Igual a gente faz na física, né? Ou na matemática, né? A gente coloca, quando não tem nada, né? A gente tem um 1 aqui, ó. Certo? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que 1 mol de metanol produz 1 mol de CO2. A pergunta é, se eu tivesse 5 mols de metanol, quantos mols eu vou ter de CO2? Bom, aqui você já consegue enxergar que é uma regra de 3, certo? É uma regra de 3. Então, se eu tenho 1, de CH3OH, dando 1 de CO2, 5 de CH3OH vai me dar X de CO2. Regra de 3 simples. Então, como que eu faço a regra de 3 simples aqui? Multiplico 1 por X. 1 por X vai dar 1 vezes X. Isso aqui é igual ao 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5 vezes 1. Tá? Então, meu X
vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 5. Então, eu vou produzir 5 mol de CO2. Resolvido. Sem dificuldade nenhuma, certo? Não estou falando aqui nada de absurdos, tá? E a gente pode fazer isso aqui para muitos casos. Qualquer um desses casos aqui de volume, de moléculas, vai ser exatamente igual, tá? Quer ver? Vamos fazer um aqui que tem volume, como por exemplo, um caso que a gente vai usar esse 22,4. Vamos supor que eu tenho aqui uma reação, que eu tenho aqui, ó, essa equaçãozinha aqui, ó. C3H6O mais 4O2, oxigênio, dando 3 mols de CO2 mais 3 mols de água, tá bom? Então, nessa combustão eu tenho, ó, isso aqui é a gente chama de isopropanona, tá? Eu também vou ensinar como dar nome para essas coisas, tá? Mas a gente tem uma combustão aqui de, por exemplo, 12 vezes 10 a 23 moléculas da isopropanona, tá? De C3H6O, certo? O volume em litro de gás carbônico liberado, que é isso aqui, é o que a gente quer saber. Então, se eu vou reagir isso daqui, quanto eu vou ter de volume em litros de CO2? Essa é a pergunta, tá? Como que a gente resolve isso aqui? Bom, ó, eu sei que 1 mol de C3H6O, ele é proporcional a 3 mols de CO2. Além disso, o que eu sei? Eu sei então também que 1 mol, né, eu vou ter 1 mol da isopropanona. Isso aqui tem 6 vezes 10 a 23 partículas, certo? Moléculas. Moléculas. Certo? E isso aqui, se eu agora estou usando, né, nesse lado aqui em moléculas, então eu vou ter aqui, isso aqui é proporcional a 3 mol, né? 3 mol de CO2, certo? 1 mol da isopropanona, que é 6 vezes 10 a 23. Lembra que é com a nossa conversão que a gente viu aqui, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23. Então, se eu tenho 12 vezes 10 a 23 moléculas, quanto eu vou ter de mol do CO2? Bom, ó, então, regra de 3 aqui, vai ficar o quê? Vai ficar x vezes 6 vezes 10 a 23 é igual a 12 vezes 10 a 23 vezes 3, certo? Multipliquei esse carinha aqui por esse e depois multipliquei esse por esse, tá bom? Ok, se eu faço isso vai ficar o quê? Vai ficar aqui, eu posso pegar esse 6 vezes 10 a 23 e passar para o outro lado. Se aqui ele está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então, x vai ser igual a, ó, e aqui eu posso fazer 12 vezes 3. 12 vezes 3 dá 36 vezes 10 a 23. Dividido por 6 vezes 10 a 23. Tá bom? Se eu faço isso aqui,
eu vou ter o quê? Eu posso cortar esse 10 a 23 aqui com esse 10 a 23, que são o mesmo número, né? Lembra, qualquer número dividido por ele mesmo é 1. E aí, também vou ter que x vai ser igual a 36 dividido por 6. 36 dividido por 6, x é igual a 6 mol. Tá bom? X é igual a 6 mol. Só que, mol do quê? De CO3, né? CO2, perdão. Só que eu também vi que 1 mol tem 22,4 litros. Ou seja, se 1 mol tem 22,4 litros, 6 mol vai ter quanto? Quanto em litro? Bom, mesma regra de 3. 1 vezes x é igual a 6 vezes 22,4. Isso aqui, 6 vezes 22,4, vai dar quanto? Vai dar 134,4 litros. Tá bom? Então, temos aqui a nossa resposta. Então é isso, tá? As contas que nós fazemos são essas, quando a gente trabalha usando essas unidades e essas grandezas, tá? Cálculo estequiométrico, estequiometria, ela é o primeiro passo, é isso, a gente entender como trabalhar com essas unidades, tá bom? Então, eu vou parar por aqui, espero que você consiga entender, que você tenha entendido, e na próxima aula eu continuo. Então, até mais.